Saudações, meus amigos, bem-vindos ao canal Maçonizando. Estamos iniciando mais um vídeo sobre maçonaria e hoje nós vamos fazer um alerta muito especial porque eles voltaram, né? Então, mas antes disso, eu vou pedir que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível, e é muito importante que isso aconteça porque esse vídeo é um alerta essencial em termos de maçonaria Brasil, certo, pessoal? Então vamos lá. Vocês podem ter notado que em alguns vídeos, isso aconteceu muito durante a pandemia, depois ali no pós-pandemia também, onde aparecia um senhor e depois um outro cara meio metido a coach, né? E esses caras estavam oferecendo uma espécie de jantar de gala para que alguém se tornasse maçom, né? Enfim, eles fizeram isso, muita gente embarcou nessa, e depois eles descobriram que eles não entraram para a maçonaria de verdade e que os maçons não os reconhecem. A maçonaria regular não os reconhece. Então, esse vídeo é para fins de alerta. A maçonaria não faz jantar de galas para recrutamento, e muito menos para facilitar, né, o network entre profanos e maçons, né? Eu não gosto muito do termo profano, mas eu vou usar porque é bem importante frisar isso, né? Eu prefiro o termo comunidade em geral ou não iniciados do que profanos. Mas vamos falar no termo genérico mesmo, que é profanos. Então não há qualquer atividade maçônica que vise integrar, em termos de network, maçons com profanos. Não existe essa atividade. Isso é um engodo, isso é um golpe, né? E o que acontece? Os golpistas, eles têm um momento cíclico, né? Ou seja, eles vão lá, né? E isso em termos de geral, não estou falando especificamente desse caso, mas em termos geral. O golpista, ele aparece com uma proposta muito tentadora, ele engana o maior número de pessoas possível com essa proposta e depois ele some por um tempo e depois ele reaparece. É exatamente o que está acontecendo. Alguns meses atrás, as propagandas de dizer para você conhecer um maçom na sua região, participar de um jantar de gala e tudo mais, tinham desaparecido, agora elas voltaram, né? Então, é importante manter esse alerta, né? Porque eles estão monetizando propaganda, inclusive em canais de maçonaria, né? Ou direcionando pelo algoritmo do YouTube, é capaz, inclusive, de aparecer propagandas até nesse vídeo, tá? Propagandas desses caras. E é importante frisar, eles não são maçons, eles não são reconhecidos, e você que estiver entrando nessa espécie de pirâmide financeira, nesse golpe, você estará só dando seu dinheiro e não estará sendo uma maçom de verdade. Teve um cidadão que me mandou uma mensagem aqui no canal Maçonizando, dizendo que tinha sido iniciado por esses caras. E no certificado que ele me apresentou, estava escrito lá, ele foi iniciado na maçonaria, recebeu um ritual, um par de luvas e um avental. Cara, que tipo de certificado maçônico é esse? Isso é golpe, gente. Não é maçonaria. Não é. Até porque no certificado não vai estar escrito que o cara recebeu avental, ritual e luvas. Isso aí, no máximo, não recibo, né? No máximo, não recibo. Jamais estaria num certificado de maçonaria, porque isso realmente não, em termos de reconhecimento maçônico, não interessa se o cara recebeu isso ou aquilo. Não importa, né? Então é golpe, é engodo, e hoje eu vou falar, aproveitando o ensejo, nós vamos falar sobre o que é a maçonaria regular e onde você está. Existem potências regulares e reconhecidas, né? A regularidade se dá por pontos e o reconhecimento se dá por tratados, né? E é importante frisar isso, porque existem potências que não são reconhecidas, mas que são regulares e são sérias. E aqui no Brasil, eu acho que tem uma ou duas, né? Uma ou duas. Tem uma que se vende muito bem aí, que não tem nada de séria nela, né? Porque nós somos reconhecidos pelo Grande Oriente da França, nós somos isso, nós somos aquilo. Aí os caras vão lá na Wikipedia, né? Que tem a lista das potências maçônicas regulares, aí o sem vergonha vai lá e edita o texto e coloca aquela potência lá por último. Não é.
regular não é reconhecida. Importante frisar isso, certo? Aliás, no Brasil, eu só citaria uma potência não reconhecida que trabalha sério. É uma potência vinculada lá à Espanha, inclusive. E trabalha sério, os caras são bons, né? E são honestos. Quando o cara vai entrar lá, eles dizem: ó, nós temos uma visão de maçonaria X e essa visão não é comungada pela maçonaria regular brasileira e tal. Se você quiser essa visão da maçonaria regular, fique lá. Se você quiser essa visão nossa, fique aqui. Eles são muito honestos e transparentes e não são dinheiristas. E a única potência não reconhecida que eu diria que é séria, uma potência vinculada lá à Espanha, tá? Não reconhecida por enquanto, porque eu acho que pelo trabalho que eles estão fazendo, logo vão ser. Mas as demais, as não reconhecidas, eu não dou exceção. Não são sérias e é engodo, é embuste, certo? Então vamos lá. Falar então de maçonaria regular brasileira. A maçonaria regular brasileira, ela engloba esses três eixos, que é o Grande Oriente do Brasil, a CMSB, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e a COMAB, que é a Confederação Maçônica do Brasil. A maçonaria regular brasileira é isso, certo? Importante frisar. Então, eu vou explorar a estrutura da maçonaria regular brasileira nesse vídeo, destacando o GOB, a CMSB e a COMAB, certo? Então, regularidade e reconhecimento maçônico. Vamos fazer explorar um pouco essa diferença. A regularidade é um conceito da maçonaria regular, né, que estabelece uma origem, né, um ponto de origem, né? Porque muitas vezes as potências espúrias, elas não têm uma regularidade de origem, elas têm às vezes um ritual vazado, que elas pegaram esse ritual vazado e estão usando ela, ou alguém foi expulso, pegou os rituais, institucionalizou eles e fez outra potência. Eles não têm essa regularidade de origem, né? A maçonaria brasileira, de verdade, ela tem a regularidade de origem, né? É importante frisar isso, então. E as potências, elas podem reconhecer uma outra através desses pontos de regularidade. Sem esses pontos de regularidade, elas não podem pleitear um reconhecimento. Eles referem-se, então, a princípios e requisitos que as lojas devem cumprir para serem consideradas regulares, né, e aptas a serem reconhecidas. Esses pontos, então, é a base da maçonaria mundial, certo? O primeiro ponto de regularidade é acreditar em Deus, no ser supremo, que a maçonaria denomina grande arquiteto do universo, que não tem nada a ver com entidades, né? Tem muito detrator da maçonaria que diz que Gadu é uma entidade. Primeiro que o maçom, de verdade, ele nunca vai se referir ao grande arquiteto do universo como Gadu, ele sabe que isso é só uma abreviatura, então não existe nenhum Gadu na maçonaria, né? Isso é uma abreviatura, é grande arquiteto do universo, né? Esse é o primeiro ponto. Os pontos de regularidade exigem que todos os membros da ordem creiam em Deus. Independente do teu conceito de Deus, se é Alá, se é Maomé, se é Jeová, se é Nirvana, né? Independente do teu conceito, é importante que você tenha que crer num ente supremo, você tem que crer em Deus. O segundo é o uso de livros sagrados, né? Porque como você crê num ente supremo, em Deus ou numa divindade, você tem que, de alguma maneira, mostrar que essa crença está em você. Então, os juramentos são feitos a partir disso. Então, um muçulmano que tivesse iniciado a maçonaria, ele vai fazer o juramento dele no Corão, o cristão na Bíblia, e por aí vai, né? O judeu na Torá, né? E nesse sentido a gente vai, né? A regularidade de origem está muito vinculada à Grande Loja Unida da Inglaterra, fundada em junho de 1717. Ela tem sede em Londres, e as potências que são reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, elas são regulares. As que não são, não são regulares. Simples, direto e reconhecidas, né? Regulares e reconhecidas. As potências reconhecem respeito à autenticidade para traçar as fontes históricas legítimas, né? Então elas têm a sua própria árvore genealógica. Mesmo que a potência seja uma cisão, ela vai ter uma árvore genealógica que diz da onde ela veio e que tipo de transmissão que ela tem, né? Os rituais e práticas maçônicas são padronizados, é importante frisar isso, né? É um requisito essencial para a regularidade, e as lojas devem seguir rituais estabelecidos pela jurisdição, pela obediência que ela tem, né?
Além disso, a iniciação é masculina. A gente sabe que a Grande Loja Unida da Inglaterra hoje ela respeita potências femininas, mas é diferente, respeitar é diferente de reconhecer. A Grande Loja Unida da Inglaterra ela respeita, até alguma sessão pública faz junto com as mulheres maçons das potências femininas, mas cada um no seu quadrado, né? Elas têm as regularidades delas e nós temos as nossas. Então, a maçonaria ela se divide nesse sentido. A maçonaria mista não é reconhecida. Não é reconhecida. Importante frisar isso. Além disso, a independência e a soberania das lojas é outro ponto de regularidade essencial. Um grão-mestre não pode dizer assim, tu vai fazer o ritual assim, assim, assado, tu vai fazer a tua programação assim, assim, assado, e tu vai iniciar fulano tal dia e tal, porque não é assim. A loja é soberana. Ela deve uma obediência, mas não uma submissão a uma potência. Né? É importante frisar isso. Então, a loja é autônoma. Ela pode, por exemplo, o GOB, por exemplo, tem as manifestações de interesse, né? Isso não é uma regra, não é uma lei que tu tem que aceitar. Tu não tem que aceitar. A loja decide se ela aceita ou não a manifestação de interesse. É importante frisar isso, né? É uma decisão da loja, né? Além disso, existe a proibição das discussões de política. Vocês estão vendo aqui dois indivíduos que fizeram palestras em lojas maçônicas e, curiosamente, eu acho que estão até no mesmo templo, né? Que é o Bolsonaro, o ex-presidente da República, e o atual vice-presidente, o Geraldo Alckmin, né? Eles estão lá em São Paulo, né? Então, os dois estão no templo maçônico em São Paulo. Não pode ter discussão política, de natureza política e religiosa dentro da maçonaria. É importante frisar isso. Não pode. É crime maçônico, independente da obediência regular e reconhecida. Então, nós não podemos querer ou exigir que a maçonaria tome posição política por nós. A maçonaria não está aqui para isso. Então, a gente não pode dizer a maçonaria está omissa diante do cenário político do Brasil. Quem não tem que estar omisso somos nós. A maçonaria não tem que se posicionar. Ela não pode se posicionar, inclusive, porque ela não foi feita para isso. É importante destacar esse ponto. A maçonaria não é um partido político e ela não tem que tomar a posição que nós não temos coragem de tomar. Né? Muitas vezes o maçom ele tem essa situação assim, porque a maçonaria não é mais a mesma e tudo mais, a maçonaria tem que fazer alguma coisa, a maçonaria tem que fazer nada, quem tem que fazer somos nós. Né? É importante frisar isso. Os landmarks também é outro princípio fundamental nesse sentido, né, que devem ser rigorosamente observados. São um conjunto de regras, né? Esse conjunto de regras, o mais conhecido, a compilação mais conhecida é do Maqui, né, que são 25 regras que definem o que é maçonaria. Landmark, numa tradução simples, direta, é uma espécie de cerca, uma espécie de, como é que eu poderia dizer, uma delimitação de terra, né? Ela diz até onde vai sua propriedade ou não. Então, os landmarks, eles dizem até onde vai o que é maçonaria e o que não é. Dentro da área, eu posso fazer a divagação que eu quiser, mas eu não posso trazer elementos de fora dela. Né? Os pontos de regularidade da maçonaria desempenham um papel crucial na preservação dos valores e princípios fundamentais da ordem. E essas potências que convidam para jantar de gala não os têm. Eles não são regulares, eles não são reconhecidos e eles não são maçons. Né? A maçonaria tem compromisso com a autenticidade e com a regularidade histórica e a promoção da fraternidade global baseada em ética compartilhada. O Grande Oriente do Brasil é uma potência fundada em 1822, ela congrega os grandes orientes. Ele tem delegacias nos estados, que são grandes orientes estaduais do GOB, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem o GOB RS, em Santa Catarina tem o GOB Santa Catarina, no Paraná tem o GOB Paraná e por aí vai, né? Vamos subindo. Né? É a potência mais antiga, fundada em junho de 1822, né? É fundada, inclusive, por José Bonifácio, por Dom Pedro I, foi grão-mestre, e toda aquela história, que um dia a gente ainda amplifica aqui dentro do canal. A CMSB é uma confederação de grandes lojas. As grandes lojas são independentes, soberanas, e elas têm uma congregação de grandes lojas que é chamada Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB.
né? Então ela consulta, ela gera valores maçônicos, ela consolida isso, e inclusive ela tem uma biblioteca maravilhosa sobre maçonaria, maravilhosa, talvez a melhor do país. Né? E também tem a Comab, que são os grandes orientes dos estados, né, os grandes orientes estaduais que são vinculados à Comab, né, Confederação Maçônica do Brasil. E é importante frisar, quando a gente fala grandes orientes independentes, aí vem sei lá, uma potência, eu não vou citar nomes até para não me incomodar, mas vem uma potência dessa reconhecida, não, mas nós somos um grande oriente independente. Vocês não são. Os grandes orientes independentes são os grandes orientes estaduais. Tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o GORGS, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Lá em Santa Catarina, nós temos o GOSC, o Grande Oriente de Santa Catarina. No Paraná, nós temos o GOP, o Grande Oriente do Paraná. Então, é uma potência estadual por estado, né? Por unidade da federação, que formam a Comab. Tá? E também tem as entidades paramaçônicas. E esse é um ponto crucial. Por exemplo, vamos falar de Ordem de Molay. A loja que você está sendo iniciado, ela pode fundar um capítulo de Molay? Se ela não pode, ela não é regular. É simples. Se ela não pode, ela não é reconhecida. E, importante, só existe um Supremo Conselho de Molay. Tem potência não reconhecida aí que inventou uma ordem parecida com a Ordem de Molay para dizer que eles são regulares. Eles não são. Tá? Então, é importante frisar isso para deixar muito claro, né? E eu amplio muito a questão das ordens paramaçônicas no meu livro Guia de Ordens Paramaçônicas, que está à venda. Você pode me chamar, inclusive, né? Eu vou deixar aqui meu contato, né, para vocês. Vocês podem me chamar para adquirir esse livro. Eu mando em casa com dedicatório e tudo. Você pode me chamar aí no WhatsApp que eu envio esse livro, com certeza, certo? E também, se quiser fazer uma doação para o canal, aproveita. Essa é a nossa chave Pix também, certo, pessoal? Então, é importante frisar isso, né? Que essas potências não reconhecidas, elas não podem, por exemplo, apoiar uma entidade paramaçônica. E é importante também, assim, potência está lá no List of Lords, embora faz uns 2, 3 anos que não sai o List of Lords, né? Mas a tua loja está no List of Lords. Se ela não está, ela não é regular. Ela é reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Se ela não é regular. Né? Então, no Brasil, maçonaria regular e reconhecida é GOB, CMSB e também Comab, né? Regular é reconhecida. Né? É importante frisar este ponto. Então, eu acho que era isso, né? Ponto que eu destaco sobre isso, porque os caras estão voltando, estão fazendo propaganda a rodo, tem até um priorado templário aí, que sei lá de onde saiu, que os caras também estão querendo, venham se juntar a nós e tudo mais. A maçonaria não faz esse tipo de recrutamento, não faz e nunca fez. Mas o Grande Oriente do Brasil tem a manifestação de interesse. É diferente. A manifestação de interesse não é uma garantia de admissão. Tu manifesta o interesse lá no site do GOB e o GOB manda esses dados para as lojas da tua região e a loja vai decidir se ela quer dar andamento ou não. Então, não é uma coisa assim... E o GOB, e nenhuma loja maçônica de verdade vai fazer jantar de gala ou sessão magna branca para você conhecer maçons. Esse não é o nosso objetivo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido esclarecedor e não caiam no golpe do relógio, não caiam no golpe do jantar de gala, não caiam nesses contos, nessas lorotas, porque isso não é maçonaria. Voltamos em breve com mais um vídeo.